Junta-se a nós aqui em estúdio Júlio Vieira, diretor da Federação Portuguesa de Futebol. Júlio, muito bem-vindo. Já aqui nos acompanha há algum tempo. Entramos agora nesta conversa e pergunto-lhe antes de mais a importância, de facto, deste aumento de entidades certificadas, tendo em conta que tudo tem a ver também com a melhoria de infraestruturas, de condições. Sim, boa tarde a todos. Deixem-me começar pelo início do processo de certificação, só para termos a noção da evolução do processo. O processo de certificação iniciou-se na Federação Portuguesa de Futebol em 2015-2016, na altura, para dar resposta ao cumprimento da Lei 2898, que é a lei que estabelece os contratos de formação desportiva e os contratos de trabalho, o regime jurídico. E essa lei obrigava a que a Federação Portuguesa de Futebol tivesse um processo de certificação para poder certificar os clubes e os clubes, por sua vez, depois poderem efetuar contratos de formação desportiva e registá-los na Federação. Nós, nessa altura, tínhamos 256 contratos de formação desportiva que estavam registados na Federação, mas, em boa verdade, estavam desconformes à lei, porque não havia um processo de certificação. E é nessa altura que é implementado o processo, muito pela visão do Presidente Fernando Gomes, que poderia-se ter limitado a criar um processo administrativo, só para resolver o problema da lei, e em conjunto com o Tiago o que fizeram foi criar as bases de um processo de certificação que pudesse, obviamente, evoluir e ter uma interferência direta no modelo de organização das entidades formadoras em Portugal. E é aí que vão buscar a YFM, o Diogo Matos e o Pedro Milomas, que são duas pessoas que conciliam muito bem a formação académica com a experiência no terreno, porque um e outro tinham sido diretores de Alcochete, da Academia do Sporting. Um e outro são pessoas com formação superior e que têm essa vantagem de conciliar a experiência no terreno com, obviamente, a formação que têm. E que construíram um modelo inicial de processo que, na altura, só tinha 2 níveis de certificação, mas foi por aí que começámos. E foi por aí que, direcionado para o topo da pirâmide, para a primeira e para a segunda liga, que era aí que estavam os contratos de formação desportiva e que importava regularizar, digamos assim, e resolver. E, portanto, nos primeiros 3 anos do processo, este foi o momento importante, digamos assim, do processo de certificação, o seu início, e nos 3 primeiros anos certificámos visitámos cerca de 60 clubes, futebol masculino apenas, apenas, os clubes da Primeira Liga, Segunda Liga e alguns clubes do Campeonato de Portugal. Bem, depois dá-se o segundo momento importante no processo, que é a reformulação do modelo, para um modelo por níveis. Hoje nós temos 5 níveis de certificação, entidades formadoras 3, 4 e 5 estrelas, escolas de futebol 1 e 2 estrelas e ainda o reconhecimento como centros básicos. Ok? E é na altura que nós abrimos o processo e tornamos o processo mais democrático, digamos assim, e mais inclusivo. E é nessa altura que nós passamos de uma realidade de 60 entidades para 860 entidades. Pela primeira vez, em 18-19, a Federação, em conjunto com a YFM e com as subcomissões distritais, visitaram 860 clubes em Portugal. Isto nunca tinha acontecido. Nunca aconteceu na história do futebol e do futsal, já agora. A Federação e as associações distritais, na mesma época desportiva, visitarem 860 clubes. Emitimos 754 relatórios no ano passado. Atenção que estas visitas não são para discutir arbitragem, nem leis de jogo, nem apoios. São para, durante 2 ou 3 horas, em conjunto com as equipas da Federação ou com as equipas das associações, discutir o modelo de organização da formação dos clubes e ajudar a melhorar os clubes nos critérios que eventualmente eles tiverem com mais dificuldade. O processo tem 9 critérios e naqueles critérios onde eventualmente o clube esteja com mais dificuldade, essa reunião técnica serve sobretudo para os ajudar a melhorar e a evoluir. Isto foi ano passado. Esta época passámos de uma realidade de 754 relatórios para 976 relatórios. E passámos de 149 entidades certificadas para 339 entidades certificadas. E pela primeira vez temos o processo de certificação a chegar ao futebol masculino, ao futsal masculino, ao futebol feminino e ao futsal feminino. Ou seja, totalmente abrangente, com as 2 modalidades e os 2 géneros já incluídos no processo de certificação.